dos comportamentos mais comuns nos relacionamentos conjugais é a tentativa de ler ou de decifrar os pensamentos ou os sentimentos da pessoa amada. E quanto mais conhecemos a outra pessoa, maior a tendência de termos a convicção do que se passa dentro dela. Até porque não somente as palavras, mas também o olhar, o tom de voz, os gestos e as expressões faciais nos dizem muita coisa sobre o que o outro está sentindo. Sabe quando você tem aquela convicção do que o seu marido ou a sua esposa está sentindo ou pensando? Pois é, você pode estar redondamente equivocado. É verdade que por conhecer tão bem o outro, às vezes conseguimos saber o que ele está sentindo e até conseguimos prever alguns dos seus comportamentos. Por outro lado, muitas vezes erramos em nossas avaliações sobre o que o parceiro ou a parceira está pensando da gente, sem nos preocuparmos em confirmar a exatidão das nossas conclusões. A verdade é que sempre corremos o risco de formular explicações equivocadas a respeito da motivação das outras pessoas. Isto pelo simples fato de ser impossível saber exatamente o que se passa dentro dos outros. Esses erros de avaliação têm sido o estopim que tem dado início a muitos conflitos conjugais. Um exemplo clássico é aquele do marido dirigindo o carro em silêncio e a esposa sentada no banco do passageiro, concluindo que ele deve estar chateado com ela sobre alguma coisa que ela imagina ter feito de errado, quando na verdade ele pode estar simplesmente concentrado no trânsito ou num momento contemplativo ou ainda sem muita vontade mesmo de conversar naquele momento. Nessa cena hipotética, se a mulher acreditar piamente em sua adivinhação, ou seja, que o marido está bravo com ela por algum motivo, essa ideia poderá suscitar nela sentimentos negativos, como por exemplo, culpa ou rejeição. Em seguida, se ela começar a bombardear o marido com perguntas a respeito do motivo do seu silêncio, tentando arrancar dele o que não existe, isso certamente será o começo de uma longa discussão. Às vezes, a tentativa de prever ou interpretar o que o outro está pensando a nosso respeito tem como objetivo evitar algum mal que se imagina existir. Mas o efeito pode ser justamente o contrário. No exemplo do casal dentro do carro, poderia ocorrer exatamente isto. Ao interpretar incorretamente o silêncio do marido como uma bronca e tentar fazer ele confessar um aborrecimento que na verdade ele não estava sentindo, a esposa poderia acabar por desencadear aquilo que ela mais desejava evitar, ou seja, a raiva do marido. Essa história hipotética serve para explicar como os comportamentos de outra pessoa têm para nós um significado, que pode ser positivo, neutro ou negativo. No caso do nosso exemplo, o silêncio do marido foi interpretado pela esposa como um sinal negativo de rancor. Esse tipo de erro de avaliação pode ocorrer em muitas outras situações. Por exemplo, uma simples distração do marido pode ser interpretada pela esposa como uma rejeição. Um esquecimento da esposa pode ser interpretado pelo marido como desconsideração ou uma atitude irresponsável. Há uma briga de casal descrita na Bíblia que descreve muito bem esses tipos de erro de interpretação. Aconteceu quando Mical brigou com Davi por tê-lo visto saltar e dançar de alegria, deixando suas pernas à mostra, no episódio em que Davi festeja a chegada da Arca da Aliança em Jerusalém. Quando Davi chegou em casa, foi um quebra-pau daqueles. A espontaneidade e o regozijo de Davi foram interpretados pela sua mulher como um desejo de se mostrar para as outras mulheres.
E a atitude competitiva tipicamente feminina de Mical foi interpretada pelo seu marido como uma tentativa de exercer controle sobre ele. Então perceba como nem sempre damos um significado correto para as atitudes do nosso cônjuge. Por quantas vezes nos pegamos cometendo esses erros de avaliação em nosso relacionamento conjugal? Por quantas vezes atribuímos um significado equivocado a algo que a pessoa amada fez ou deixou de fazer? E por quantas vezes nossas suposições irracionais, rígidas e inflexíveis causaram problemas em nosso casamento? Por essas razões, é necessário aprendermos a conferir se as nossas suposições a respeito das motivações da pessoa amada fazem algum sentido. Uma das maneiras de fazer isto é procurar uma resposta alternativa para um pensamento negativo que estamos tendo acerca da outra pessoa. Se você, por exemplo, marcou um encontro em algum lugar com seu parceiro e ele está atrasado, você pode sentir-se tentada a pensar que ele não se importa com você ou que ele é um irresponsável. Nesse caso, procure pensar em outras possíveis causas para o atraso, como o trânsito lento ou dificuldades para sair do trabalho no horário de sempre. Quando se encontrar com a pessoa amada, você poderá então conferir com ela o que realmente aconteceu através de um diálogo sadio, sem agressividade ou com tons de cobrança ou de acusação. A comunicação franca e aberta é, aliás, a outra maneira de checar nossas suposições a respeito dos sentimentos da outra pessoa. Nos relacionamentos conjugais sadios, que são baseados na confiança mútua entre maridos e esposas, os casais verificam suas suposições por meio de uma comunicação sadia, perguntando diretamente, sem receios, o que a outra pessoa está sentindo ou pensando. Estas atitudes evitarão muitos transtornos e discussões destrutivas e desnecessárias que prejudicam a relação amorosa, além do marido e esposa serem recompensados em conhecer melhor a pessoa amada e de se conectar afetivamente de modo mais profundo um ao outro.